provavelmente, você terá um carro elétrico chinês. Certo? Mas eu tenho certeza que você ainda se questiona sobre a segurança dessa tecnologia. Seu sonho do veículo próprio pode desfazer-se em cinzas, e isso tem acontecido pelo mundo todo. Mas será que esses incêndios são uma moda ou apenas casos pontuais? Como está e evoluirá esse mercado no Brasil? Vou explicar. No final de 2023, o Dolphin, um carro elétrico da BYD, uma montadora chinesa, ultrapassou em vendas no Brasil veículos populares a combustão, como o Renault Logan e o Nissan Sentra. Enquanto no Brasil essa categoria de carro é considerada uma novidade, em outras partes do mundo civilizado, os elétricos já são conhecidos há mais de uma década. Nessas regiões, a visão sobre o mercado de elétricos está mudando, revelando que talvez não sejam tão vantajosos assim. Isso se deve, em parte, porque um carro elétrico é essencialmente uma grande bateria sobre rodas, que pode representar de 30% a 45% do custo total do veículo. Acidentes de trânsito frequentemente resultam em danos significativos a essas baterias, levando a situações nas quais o veículo é considerado perda total. Nessas ocasiões, as seguradoras são obrigadas a cobrir o custo de um veículo novo, o que eleva consideravelmente o preço do seguro. Por exemplo, o seguro para um Nissan Sentra SL 2.0 fica em torno de R$ 2.445, enquanto o seguro para o BYD Dolphin varia entre R$ 3.200 e R$ 4.300. Ademais, na Europa, nos Estados Unidos e até na China, os carros elétricos usados estão enfrentando uma desvalorização acentuada. Em 2023, a perda de valor desses veículos atingiu 30%, em contraste com apenas 5% para os veículos a combustão. A história da China, como líder na fabricação de carros elétricos, é longa e começa muito antes de os elétricos se tornarem populares. Nos anos 80 e 90, a China não tinha experiência com a produção de carros a combustão. Com apoio do governo, as montadoras chinesas buscaram parcerias com companhias automotivas internacionais para adquirir conhecimento tecnológico e técnico essencial. Em 1984, a Volkswagen formou uma joint venture com a FAW Group, permitindo a esta e a China acessar tecnologia automotiva avançada. Uma outra parceria importante ocorreu em 1997, entre a General Motors e a SAIC Motors. A Chery Automobile enviou seus funcionários para treinamento nas instalações da General Motors e da Chrysler, nos Estados Unidos, na década de 90, aprendendo sobre práticas avançadas de fabricação e gestão automotiva. Você, sendo uma pessoa astuta, deve estar se questionando por que grandes empresas globais concordaram em formar parcerias e compartilhar suas tecnologias com companhias chinesas. A explicação é direta. Construtoras de todo o mundo desejavam conquistar a simpatia do governo da China. Esperavam, assim, obter vantagens e vender seus automóveis no vasto mercado chinês. Este mercado tem, de fato, bilhões de consumidores. Desde 2009, incentivos fiscais, que somavam 60 bilhões de dólares, foram disponibilizados pelo governo chinês. Esse dinheiro ajudou as empresas locais a desenvolverem tecnologias para carros elétricos. E as companhias estrangeiras? Bom, é aqui que a ironia aparece. Com o tempo, as mesmas empresas de carros a combustão que melhoraram suas vendas na China viram o mercado ser dominado por veículos elétricos baratos, produzidos pelas montadoras chinesas. Como poderiam competir com isso? A Tesla, líder mundial em carros elétricos e autônomos, foi uma das poucas do Ocidente a manter um bom relacionamento com o governo chinês. Hoje, a China lidera a produção mundial de carros elétricos. A BYD, inicialmente uma fabricante de baterias fundada em 1995, superou até a Tesla. Com recursos abundantes, uma competição acirrada se estabeleceu pelo mercado interno, resultando em mais veículos elétricos disponíveis do que consumidores dispostos ou capazes de comprar.
As empresas precisaram reduzir suas margens de lucro, normalmente diminuindo os preços passados para o consumidor ou a qualidade dos produtos. Na China, frequentemente, ambas as estratégias eram adotadas. Além disso, o governo chinês reduziu o financiamento para o setor nos últimos anos. Em abril de 2023, 88% das marcas chinesas de montadoras tinham menos de 10 anos de atividade e muitas fecharam suas portas. A novidade dos veículos elétricos perdeu o encanto. Os chineses perceberam que manter essa tecnologia não era tão vantajoso ou econômico. Os custos de manutenção eram altos e a escassez de peças e oficinas especializadas tornou-se um grande problema. As vendas começaram a cair. E não é por acaso que hoje existem vários cemitérios de carros elétricos abandonados na China. Contudo, a China alcançou seu objetivo. Desenvolveu a tecnologia dos veículos elétricos e a testou em seu mercado interno. Se algo desse errado, seria mais fácil lidar com os problemas localmente. Afinal, o Partido Comunista Chinês não é conhecido por sua transparência. Apesar do controle do governo sobre a população e a internet, relatos e vídeos de carros e ônibus elétricos pegando fogo ou explodindo começaram a surgir. Isso inclui veículos da BYD, que em 2023 superou a Tesla como a principal vendedora de carros elétricos. Em 2024, a BYD planeja iniciar a produção desses veículos no Brasil. O desafio maior relacionado a esses incêndios em veículos elétricos reside na imprevisibilidade de sua natureza. Quando uma célula de energia é afetada, o fogo pode intensificar-se drasticamente, podendo até levar a explosões consideráveis. Vamos ser equitativos aqui. A China está adotando normativas mais severas para seus automóveis, com foco especial na segurança. É plausível acreditar que este país não deseja que seus carros causem estragos pelo mundo. Vale ressaltar que os incidentes de incêndios em carros elétricos não são exclusivos da China. Até empresas reconhecidas como a Tesla enfrentaram situações em que seus carros pegaram fogo espontaneamente ou apresentaram falhas técnicas graves. Um exemplo notório foi um acidente em que um Tesla, devido a uma falha de software, acelerou descontroladamente, apesar dos esforços do condutor para pará-lo, resultando em uma colisão fatal. Quanto a esse segundo aspecto que leva veículos chineses a explodir, há teorias. Especula-se que a construção desses carros, de forma a necessitarem manutenção constante, pode não ser acidental. Nos carros convencionais, a região mais protegida é o centro do chassi, onde componentes cruciais estão situados. Equipamentos de segurança específicos resguardam partes essenciais como o motor e o tanque de combustível contra danos causados por obstáculos na estrada. No entanto, observou-se que em muitos modelos chineses, as baterias estão posicionadas extremamente próximas do solo, tornando-as vulneráveis a danos por impacto. Isso é particularmente crítico em veículos elétricos, pois danos às baterias podem inutilizar completamente o automóvel. Além disso, há preocupações nos Estados Unidos quanto à segurança nacional vinculadas à tecnologia dos carros elétricos. Os veículos autônomos, por exemplo, dependem de uma tecnologia conhecida como LiDAR, sigla para Light Detection and Ranging. Essa tecnologia, que permite que o veículo perceba o seu entorno, tem aplicações variadas, desde o mapeamento geográfico até em robôs aspiradores domésticos. O ponto de atenção aqui é que a maioria dos componentes LiDAR no mercado é de origem chinesa e, conforme políticas do Partido Comunista Chinês, as empresas devem compartilhar os dados coletados pelos seus sensores LiDAR. Isso significa que, se você possui um robô aspirador com essa tecnologia, o governo chinês pode, teoricamente, ter acesso a todo o layout de sua residência. Será que devemos nos sentir seguros com as novidades tecnológicas chegando no Brasil? Existe a possibilidade de o brasileiro ter uma experiência surpreendente embarcando em um carro elétrico chinês. Vou explicar isso melhor agora. Mencionei que a empresa BYD pretende produzir carros elétricos em território brasileiro.
Isso nos levaria a esperar veículos elétricos acessíveis e de boa qualidade, não é mesmo? Mas não seja tão ingênuo. Desde 2015, não havia imposto sobre a importação de veículos híbridos e elétricos. Contudo, esse benefício foi revogado pelo governo federal em janeiro de 2024. Até o final do último ano, era possível adquirir um BYD Dolphin por R$ 149.900. Essa possibilidade acabou porque, em janeiro, o imposto de importação foi reintroduzido a uma taxa de 12%. Frustrante, certo? E não para por aí. Esse imposto aumentará gradativamente até atingir 35% em 2026, uma medida para proteger a indústria nacional. Os carros elétricos são considerados amigos do ambiente por serem limpos e silenciosos, e estão se tornando mais acessíveis no exterior. Assim, deveriam beneficiar a todos, correto? No entanto, mais impostos são aplicados. Lembrando que no Brasil não se tem acesso a muitos benefícios comuns em países desenvolvidos. E há mais, o governo planeja compensar as importadoras de veículos elétricos com até R$ 500 milhões. A BYD, que está construindo uma fábrica na Bahia, seria a principal beneficiada por essa possível compensação. Com isso, o governo eliminou a isenção de impostos para todos os importadores, favorecendo apenas algumas montadoras, o que reduz a concorrência. Agora, resta a questão: as montadoras favorecidas reduzirão os preços ou optarão por aumentar seus lucros? Quanto à segurança, carros elétricos já apresentaram problemas de explosão em países desenvolvidos. Imagine no Brasil, com seu clima quente e estradas em condições precárias, aumentando os riscos para veículos e motoristas. Em São Paulo, é comum danificar a parte inferior do carro devido a cruzamentos desnivelados. Agora, pense que essa parte inferior contém uma grande bateria aquecida. Em locais como Rio de Janeiro ou Bahia, as temperaturas podem ultrapassar 41 graus Celsius e o asfalto pode alcançar mais de 70 graus. Imagine uma bateria nem sempre de alta qualidade, exposta a essas condições extremas. Dificuldades como custos elevados, problemas de revenda e riscos de explosões são reais. Por essas e outras razões, muitas empresas estão reavaliando ou reduzindo seus investimentos em carros elétricos. Até a empresa de locação de veículos, Hertz, decidiu vender 1/3 de seus 20 mil carros elétricos com prejuízo, optando por retornar a esses tradicionais carros a combustão. E então, você compraria seu carro elétrico agora ou preferiria esperar para ver como essa situação se desenrola? Nos conte aqui nos comentários a sua opinião e não esqueça de ver o que os outros estão falando. Agora, quando o assunto são custos, segurança e economia, uma pergunta ainda não foi respondida para muitas pessoas. O que é melhor e mais barato para o consumidor, um carro elétrico ou um carro com motor a combustão? Inclusive, clique no vídeo que está passando agora na sua tela e veja a análise criteriosa que eu fiz aqui no canal, calculando cada pilar necessário para se ter um carro no Brasil hoje e se sentir seguro, é claro. Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal ativando as notificações porque posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.